Brasileiro tem que tomar no cu mesmo, né, velho? Tem que passar fome, tem que catar comida no lixo pra comer, né? Daí onde tu já viu um presidente da república, um ministro da Suprema Corte e um presidente do Senado se reunir num jantar às escondidas, cara? Só no Brasil tu vê uma porra dessa, irmão. É inacreditável, parece mentira, parece mentira. Mas aí, ó, Alexandre de Moraes, Lula, Davi Alcolumbre se reuniram num jantar às escondidas, né? Sigiloso, pra ninguém saber por quê. Porque querem defender o Lulinha, o filho do Lula, aquele bandido, aquele ladrão, aquele vagabundo que saqueou o país igual o pai dele, né? Roubou, né? Tem aí tráfico de influência, caralhada toda. Aí o Flávio Dino abre uma investigação pra ver quem vazou as imundícias do Lulinha. Olha, cara, é bandido defendendo bandido, é independentista que diz, o Lula me representa. Aí porque o Lula, cara, o que te representa é um bandido, é um ladrão, é um canalha, é um quadrilheiro, cara, pelo amor de Deus. E o povo aí comendo merda, tá sendo roubado na cara dura, tão tudo protegendo os seus na cara dura, e o povo comendo merda. Cara, pelo amor de Deus, cara. Até quando o Brasil vai passar por isso, minha gente? Pelo amor de Deus, tu não dá valor à tua vida, ao teu trabalho, sabe? Será que tu não te revolta vendo tu não ter mais dignidade dentro da tua casa, teu dinheiro não valer mais nada, cara? Pelo amor de Deus, cara. Quando é que o povo vai acordar, velho? Hã? Pô, nós somos 220 milhões, cara. Nós estamos deixando aí, ó, um gato pingado, 30 no máximo, mandar nós tudo, cara. Pelo amor de Deus, porque eu digo pra gente que tomar no cu. Porque se fosse nos Estados Unidos, aquela merda já estaria pegando fogo, aquele satanás. Faltando apenas 2 meses para a eleição, Lula, o presidente do Senado e ministros da mais alta corte se reúnem longe dos olhos da sociedade, na residência do Alexandre de Moraes. E quando foram questionados sobre o conteúdo da conversa, a resposta foi: é um segredo? Por favor, presidente, como que foi o encontro ontem com o Lula? Segredo? Depois, esperam que a população aceite que o maior risco à democracia vem de fatores externos. O verdadeiro problema no Brasil é a falta de transparência quando os principais atores dos 3 poderes se encontram em reuniões fechadas sem prestar esclarecimentos à sociedade. O que é discutido lá é muita coincidência que no momento que o filho do Lula está encurralado nas investigações do INSS, que o chefe de gabinete de confiança do Lula, que foi exonerado após a descoberta de repasses de milhares de reais da investigada lobista do careca do INSS a ele, Lulinha encurralado pela polícia, investigação do INSS chegando no gabinete do próprio Lula, Flávio disparando nas pesquisas, candidatos favoráveis ao impeachment de Moraes prestes a vencerem as eleições do Senado esse ano. E então Alexandre de Moraes decide chamar Lula, Cristiano Zanin, o presidente do Senado, Cristiano Zanin, que é ex-advogado pessoal do Lula, né? Hoje ministro do STF, todos eles para um jantar na sua residência. O desespero bateu. Eu vou contar tudo pra vocês, inclusive o que os jornalistas da CNN estão falando. O destino do Alexandre de Moraes está atrelado à vitória do presidente Lula na eleição. É basicamente isso. E ajuda a entender essas movimentações todas que a gente está vendo, não só essa do jantar, mas nos últimos dias também. Você tem decisões, você tem vários fatores ali impactando direto ou indiretamente o processo eleitoral. Né? Uma derrota do Lula é uma derrota do Alexandre de Moraes também, no futuro principalmente. Seja pela via investigativa, né? Se a Polícia Federal avançar, concluir a investigação do caso Master, e atrelar o que se supõe que seja uma relação muito próxima do Daniel Volcaro com o Alexandre, ou seja pela via política, porque o Senado tende a aprovar, a eleger uma maioria significativa de apoiadores de um impeachment de ministros do Supremo, especialmente do Alexandre. E detalhe, como já noticiei pra vocês, Moraes quer tornar Flávio inelegível por um vídeo de IA do Jair, seu próprio pai. Mas o que me conforta em meio a tudo isso é saber que não há mal que dure para sempre. Eu continuo confiando naquela palavra em Lucas que diz: não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido, porque tudo que vocês disserem às escuras será ouvido em plena luz, e o que disserem ao pé do ouvido, no interior da casa, será proclamado nos telhados. Pode demorar, mas a colheita virá. Alexandre de Moraes não tem limites, e hoje ele mostrou isso mais uma vez. Para quem não sabe, eu sou um dos autores do pedido de impeachment contra o Moraes, e nós vamos derrubar ele em 2027. Podem acreditar. Agora, olha aqui e me diga se isso não é o fim completo do STF, do Judiciário brasileiro. Acabou. Tá jogado na lata do lixo. Lula e Alcolumbre se reúnem na casa de Alexandre de Moraes para jantar de reaproximação. Peraí. O Alexandre de Moraes está fazendo jantar de reaproximação entre Lula e Alcolumbre, um ministro do STF fazendo articulação política entre o presidente da República e o presidente do Senado? Olha,
já era. Fecha a porta do STF. Esse mesmo covarde que prendeu tantas pessoas inocentes, que prendeu o Bolsonaro, que bloqueou perfis, que coloca o Brasil em uma situação horrível junto ao governo dos Estados Unidos, a outros governos. Esse cara aqui que está destruindo o Brasil literalmente destruindo. Esses caras aqui, ó, eles na maior cara de pau vão para um jantar na casa do ministro e eles não escondem mais, né? Antigamente era escondido. A imprensa tinha que descobrir, né, onde que eles estavam, como que era. Hoje não. Hoje faltam tirar foto e divulgar. Um ministro que deveria ser imparcial, que não deveria ser político. E, na verdade, o Alexandre de Moraes, ele usa a camisa do PT julgando dentro do STF. E agora ele busca essa reaproximação. Mas quer saber? Todos eles vão perder. Lula vai perder. O Alcolumbre vai sair do Senado, porque nós vamos fazer maioria do Senado, e nós vamos ter uma multidão em 2027 caminhando no mesmo sentido, para tirar o maior covarde que já passou no Supremo Tribunal Federal. Foi na casa de Alexandre de Moraes o jantar de reencontro entre o presidente Lula e o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre. Ocorreu na noite de terça-feira, durou 3 horas. Em público, celebrou-se a ocasião como jogo zerado, e foram tratadas, também é o que se diz em público, pautas de relevância na agenda do Senado. Várias, sem dúvida, têm enorme peso, sobretudo na questão fiscal. Mas a principal dessas pautas é política, e não se fala muito disso em público. Lula, Moraes e Alcolumbre têm um problema em comum a resolver. São as investigações da Polícia Federal sobre o Banco Master, sobre o escândalo do INSS e sobre o filho do presidente. Numa das hipóteses, o que a polícia trouxer à pública, seja porque vazou, seja porque prosseguiu pelos canais formais, o que ela trouxer prejudica a campanha de Lula, as chances de Alcolumbre de se reeleger presidente do Senado e a própria situação de Moraes dentro do Supremo. Mas é hipótese diretamente ligada ao que acontecer nas eleições, cujo melhor resultado nessas circunstâncias para todos os envolvidos seria a continuidade de Lula na presidência. O problema para os convivas desse jantar está nos fatos que eles controlam só em parte ou muito pouco. O mais abrangente desses fatos é o formidável choque entre legislativo e judiciário, que atores políticos individuais não conseguem mais dirigir, e é um choque que está piorando. Conflito que as eleições tendem, por sua vez, a agravar, devido à esperada eleição de uma maioria de centro-direita. Mais urgente é a questão das investigações da Polícia Federal. É outro ponto no qual Alcolumbre, Moraes e Lula lutam, mas não conseguiram até aqui ter controle total. Ultimamente, os três andaram mesmo estranhados entre si. Mas a necessidade, às vezes também, é a mãe da reconciliação. Fala galera, se você gostou desse vídeo, deixa o like, tem muito mais conteúdo aqui. Fica com Deus, abraço, valeu!